Abra comigo no livro de Neemias, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí, Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Todo mundo encontrou? Diga amém. Neemias não é no Novo Testamento. Por isso você precisa estudar na escola ministerial, né? O seu supervisor vai, junto com o seu líder de célula, né? Está mobilizando para que ninguém fique sem estudar online na escola ministerial. Para você poder crescer e se preparar para ser um bom discipulador e um bom líder. Então é necessário que a gente conheça a palavra. Então Neemias é lá no Velho Testamento, antes de Jó. Tem Jó, aí passa os livrinhos antes de Jó, você vai encontrar o livro de Neemias. Jó, Esté e Neemias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu comecei essa palavra e vou terminar hoje. Que voz você tem seguido? Eu não vou fazer uma como é que chama? Uma revisão. Eu não vou estar lembrando vocês de tudo para você no YouTube, né? A última vez que eu preguei aqui na igreja foi no dia 3 de julho. Nem imaginava que eu já tinha demorado tanto tempo. 3 de julho foi a última vez que eu preguei aqui no domingo. E no dia 26 de junho foram as datas que eu comecei a ministrar aqui essa palavra, né? Que voz você tem seguido. E, irmãos, a gente precisa conhecer a voz do Senhor. Aí a minha pergunta para você é: você conhece a voz de Deus? Coloque aí. Quem conhece a voz do Senhor? Pastor, eu não sei quando é o cão que está falando, quando sou eu que estou falando, quando é Deus que está falando. Eu não sei. Fico em dúvida, fico em crise. E eu quero te dar um segredo. Conviva mais com o Senhor no seu tempo a sós. Irmãos, nada substitui a Bíblia. Olha para mim, tem pessoas que estão deixando de ler a Bíblia. E só estão vivendo de pregação do YouTube. Olha para mim, irmãos, isso é muito perigoso. Como é que eu vou saber que aquele pregador é um herege? Como é que eu vou saber se ele está ensinando o que está na Bíblia ou se tem um espírito ali sorrateiro de engano? Sabe como a gente sabe? Lendo a Bíblia. Meus irmãos, todos os dias, acorde mais cedo, pegue sua Bíblia e vá ler. Tenha o costume. Seja uma pessoa disciplinada. Gente, ninguém sente um arrepio para ter disciplina. Disciplina é algo que a gente estabelece em nossa vida. Escolha um horário. O pastor, eu não consigo não raciocinar de manhã. Então, crie um horário que você mais esteja disposto e priorize ler a Bíblia. Mas não apenas leia, medite. Deixe a Bíblia entrar no seu coração. Olha para mim, irmãos. Volte a decorar versículos. Decorar versículos é muito importante, irmãos. Se hoje na terra tomasse todas as Bíblias e queimasse, e a gente não tivesse acesso à Bíblia, só tivesse a Bíblia online, e alguém começasse a escrever coisas que não tem na Bíblia, como é que você vai saber se é verdade ou não é, se você não tem costume de ler a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não me responda. Você tem o costume de ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano? Quantos capítulos você lê por dia? Irmãos, você só fica lendo o livro de Salmos? Está na hora de você crescer. Começa a ler pelo menos o Novo Testamento. Lê de Mateus a Apocalipse. Lê umas 3 vezes. Depois vai para o Velho Testamento. Lê. E quando terminar de ler, volte a ler. Eu estava lendo um livro de um homem que leu a Bíblia 200 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Se você não tem fome da palavra, comece a ter. Porque vai haver um tempo em que as pessoas correrão atrás da palavra de Deus e não encontrarão. Você precisa ser uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Amém, irmãos?
Coloque isso no seu coração. Tem gente que só fica ouvindo pregação. Ei, aquela pregação é boa, eu escuto pregação. Acabei de falar que eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luiz Hermínio. Mas não é suficiente para me fazer crescer. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E olha, quando eu pego a Bíblia e Deus fala comigo, não tem voz que se compare com essa, amém, irmãos? Nem só de pregação de YouTube vive o homem, mas de toda palavra escrita de Deus. Quem diz amém? Quando Satanás quis usar a Bíblia para confundir Jesus, porque Satanás conhece muito a Bíblia, e ele estava querendo usar a própria palavra para Jesus pecar. Veja como Satanás é triste. E Jesus conhecia muito a Bíblia, muitas escrituras. E ele diz, também está escrito, Satanás. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Decora os versículos. Eu já vi pessoas aqui com versículos na mão, passando o dia todo decorando, papelzinho no bolso. Está na hora da gente voltar a se apaixonar pela Bíblia. Quem concorda com isso, diga amém. Se você for apaixonado pela Bíblia, rapidinho você vai saber conhecer a voz do Senhor. Na Bíblia, a correção. Quando eu leio, ela me corrige. Quando eu leio, ela me ensina. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém não, viu, irmãos? Deus é um Deus que Ele é Pai. E Ele disciplina o filho que ama. Ele corrige. Porque se Deus deixar de corrigir a mim e a você, então deixamos de ser filhos e nos tornamos bastardos. Mas se Deus tem pé pesado contigo, é porque Ele te ama e você é filho, amém? Você é filho. 2 Timóteo 2,16 diz assim, aliás, 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Porque ela é útil para me ensinar, para me repreender. Ela é útil para me corrigir e para me educar na justiça. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eu vejo um crente carnal, um crente apegado só à ruindade e que não quer mudar, eu já sei. Não está meditando na Bíblia. Porque a Bíblia é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Quem lê a Bíblia é transformado. Quem crê nisso? Quem lê a Bíblia deixa de ser ruim, deixa de ser desobediente, deixa de ser cheio de direito. Quem medita na palavra e deixa Deus corrigir é transformado e se parece com Jesus. Quem lê a Bíblia e medita deixa o pecado. Aquele que diz eu conheço o Senhor e ama pecado, tu não conhece, estás se enganando. 1 João, o apóstolo João disse, aquele que diz que ama o Senhor e ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, leia a Bíblia. Leia 1 João umas 7 vezes. Tem muito crente na igreja que não se converteu. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas elas estão perdidas. Comece a ler a Bíblia, você vai ser um marido melhor, mais quebrantado, mais amoroso, vai ter uma maneira mais gentil de falar, você vai se parecer com Jesus. Leia a Bíblia que você vai ser uma mulher excelente em casa, uma boa dona de casa, faz um almoço gostoso, você vai deixar de ser preguiçosa. Você vai deixar de ser uma mulher preguiçosa, você vai ser dedicada, porque a Bíblia ensina a gente a ser melhor, como mãe, como esposa, como filha. Quem concorda com isso? Eu amo a Bíblia. Ame a Bíblia, meus irmãos. Quer parecer com Jesus? Come essa palavra. Medite nela dia e noite. Aí você vai amar Jesus. Eu estava ensinando ontem. Todos os dias eu tenho um devocional lá em casa. A gente lê somente um provérbio, mas é um devocional. E eu estava lendo com o Abner ontem. Provérbios 1. E ele estava lá, cada um lê, né? Tanto a gente divide entre 4. Quando a Adriana não está, a gente divide entre 3. Aí cada um lê e cada um vai explicar o versículo que chamou a atenção. Aí a Abner pegou um versículo lá de Provérbios e foi falar sobre temor. Eu disse, Abner, o que é temer a Deus?
Aí ele, para brincar, disse, é ter medo. Eu disse, não, abra em Provérbios 8:13. Você vai aprender o que significa temer a Deus. Aí ele abriu e ele foi ler. Temer a Deus é aborrecer o mal. Sabe o que é temer a Deus? É odiar o pecado como Deus odeia. Tem gente que diz que teme o Senhor, tu não teme. Porque tu ama o pecado, tu ama a prostituição, tu ama a mentira, tu ama a falsidade. Então tu não está temendo ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor aborrece o mal. Quem concorda com isso, diga amém. Temer a Deus é eu ter nojo do pecado. Porque o pecado, ele traz aborrecimento a Deus. Eu não gosto das coisas que Deus não gosta. Quem teme a Deus odeia o mal. Quem quer o temor do Senhor? Quem teme a Deus gosta das coisas corretas. Não fala mal pelas costas. É transparente, é verdadeiro. Não gosta de enganar ninguém. Porque enganador é Satanás. Quem é crente é honesto. Nada de dar um jeitinho brasileiro. Porque o nosso Deus é o Deus da integridade. Se você está enganando alguém, então você está precisando ler a Bíblia. Está precisando se converter dos seus maus caminhos e se consertar. Porque quem lê a Bíblia começa a ter o caráter de Cristo. Oh glória! Ame a Bíblia, meus irmãos. Medita nela dia e noite. Então tu serás uma pessoa bem-sucedida. Está escrito lá em Josué no capítulo 1. A palavra que o Senhor mandou Moisés falar. Ah, como eu posso conhecer a voz do meu Senhor? Gastando tempo com Ele, lendo a Bíblia. Tudo que eu quero saber sobre o coração de Deus, quem é Deus, está escrito na Bíblia. Mas eu não sei ler, coloca no celular. Tem Bíblia em áudio. Quem não sabe ler, escuta. Quantos capítulos todo dia você lê? Por isso seu nível espiritual está assim. Quer crescer em Deus? Medita na palavra, decora versículos. Quando for corrigido, aceita as lapadas, obedece rápido. Oh, aleluia. Obedece chorando, mas obedece. Deixa a palavra do Senhor transformar a sua vida. É assim que se conhece a Deus. E Neemias foi um homem assim. Gente, quero desafiar você a meditar no livro de Neemias. Gente, essa semana, eu sempre gosto de ler muito Neemias, né? Mas o Senhor falou comigo algumas vezes semana. Vai lá, filha. Vai lá ler Neemias. E esses capítulos que eu vou ler com os irmãos, que é o capítulo 4 e o capítulo 6, são os dois capítulos que nos mostram como Satanás faz para paralisar um crente. O que Satanás faz? Como ele age? Olha para mim. Satanás faz de tudo para te paralisar. Quando vê que você é um perigo no reino de Deus, que você é uma pessoa que tem fome, uma pessoa que tem sede, que está disposto, aí Satanás diz, epa, eu não posso deixar fulano crescer. Se eu deixar, ele vai destruir. Ele vai tirar pessoas do império das trevas. Eu não posso, eu tenho que paralisar aquele crente. Ele fica maquinando como paralisar. E quando você sabe da história de Neemias, se você não sabe, quero passar essa tarefa essa semana, de ler Neemias. No capítulo 1 de Neemias, vem o irmão dele e conta para ele como estava Jerusalém. E conta que a cidade tinha sido destruída. Não vou ler para você o capítulo 1, estou fazendo um resumo, depois você lê. E ele conta que a cidade foi destruída. Ele conta a situação que estava as pessoas. E quando ele fala isso para Neemias, o coração de Neemias começou a chorar, irmãos. Ele, lá no capítulo 1, o nome é Hanani, o irmão de Neemias. Ele vai lá, onde estava Neemias. E ele perguntou como estão os irmãos lá de Jerusalém. O irmão dele disse, as pessoas que não foram levadas para o exílio, se acham lá na província. As pessoas que estão em Jerusalém estão em grande miséria e desprezo. Os muros da cidade foram destruídos, as portas queimadas. Então, tendo eu ouvido estas palavras,
assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Gente, quando tu lê o capítulo 1 de Neemias, está a oração dele. Quando Neemias soube da situação de Jerusalém, olha para mim, irmãos, ele jejuou por 4 meses. O coração dele chorou. Eu estou no palácio, meu Deus, e meus irmãos em Jerusalém, passando fome, tudo destruído. 4 meses de jejum. Quando ele soube dessa notícia, foi no mês de dezembro. Passou janeiro, fevereiro, março, no mês de abril, depois de 4 meses de jejum. Ele era copeiro do rei. Quem dava o vinho era ele. Ele provava que se estivesse envenenado, ele morria primeiro. Depois dava o rei. Então Neemias era copeiro. Ele era um homem da confiança do rei. Nesse dia, a esposa do rei estava ao lado. Mulher muito mais sensível. Acredito que ela disse: ô bem, estou achando Neemias meio triste e abatido. Aí a Bíblia diz que não está aí na Bíblia não, eu estou criando, viu, irmãos? Porque ela estava ao lado lá. A rainha estava sentada junto dele. Aí a Bíblia diz, imagine, 4 meses de jejum. O cara estava jejuando. Uma vez posto o vinho, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei perguntou a mim: por que está triste teu rosto? Porque está triste o rosto e não, se não estás doente. Tem sede de tristeza do coração. Então respondi: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste, vossa majestade? Porque a cidade dos meus pais está destruída, consumida, destruída pelo fogo. Disse-me o rei: que pedes agora? Então eu orei, imagina na mente dele orando. Deus, e agora o que eu faço? Meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. Aí eu disse: ó rei, se é do agrado, e se achei mercê diante do Senhor, me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? E ali, irmãos, o rei, então, enviou Neemias. E ainda liberou cartas, dando a ele autorização para pegar o que ele precisasse, para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí ele foi enviado. Gente, o que eu acho mais interessante é porque eu quero até te falar uma coisa. O que é que incomoda o seu coração? Se você tem um peso no coração por morador de rua, por que você não começa a trabalhar com os moradores de rua? Se você tem um peso no seu coração por velhinhos da terceira idade, por que a gente não tem um ministério aqui com as pessoas da terceira idade? Se o seu coração dói pelos drogados, por que não a gente começar um trabalho com os drogados? Irmãos, quando ele ouviu a cidade, a situação de Jerusalém, o coração dele doeu e ele ficou jejuando 4 meses, buscando ouvir como o Senhor pode me fazer útil, o que eu posso fazer para mudar a história de Jerusalém. Meu Deus, como eu faço para ser usado por ti, para restaurar essa cidade? Em 4 meses de jejum, Deus deu a ele as estratégias, mas ele precisava da autorização do rei. Ele precisava ser enviado. Depois de jejuar, ele apresentou o seu projeto ao rei. E, irmãos, está na hora de você começar a jejuar por algo que Deus tem para te usar, amém? Você precisa ser uma pessoa útil. Pastor, eu quero ganhar os empresários da cidade. Vai jejuar e orar, Deus vai te dar um projeto. Mostre o projeto para nós. Mas nós precisamos ser úteis ao Senhor, amém, queridos? Quando ele chegou em Jerusalém, 3 dias em silêncio, ele foi com poucos homens e viu a destruição daquela cidade. Depois de 3 dias, ele então abriu o coração e ele então falou qual era a missão. Olha aqui, coloca aí por favor, Gabriel. Neemias 2, 11, 12. Cheguei a Jerusalém,
onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Eu não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Depois de 4 meses de jejum, ele recebeu o projeto. Ele jejuou e pediu: me dê graça diante da minha liderança. Gente, se esse projeto que Deus tem, se vem do coração de Deus, Deus toca no coração da liderança, amém, irmãos? Sabe como eu sei que é a vontade de Deus? Quando Deus usa a minha liderança para aprovar os projetos que Deus tem me dado. Porque Deus usa uma liderança para dizer: não é o melhor caminho. Olha, eu não vejo que é o tempo. Ouça, leve em consideração. Mas depois de 4 meses, o rei, ele achou graça diante do rei. Com certeza a rainha estava lá dando uma força. Envia, deixa ele restaurar. E ele foi enviado pelo rei. Porque, sabe, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Gente que faz as coisas sem autorização, não tem nenhuma autoridade de Deus. Ele só ia ter autoridade se ele fosse enviado pelo rei. E o rei enviou, mandou carta para ele ter madeira, tudo que ele precisasse. As pessoas que estavam ali, lendo a carta do rei, liberariam. E ele foi enviado ali pelo rei para cumprir aquele chamado que Deus deu. Ai, irmãos, está na hora de você jejuar e orar por um projeto. Nós temos muitas pessoas para alcançar nessa cidade. Está na hora de você ser útil em alguma coisa, amém, irmãos? Peça ao Senhor para nascer. Eu tenho sonhos aqui para Garanhuns. Eu sonho, sabe o que, irmãos? Com um lugar. Não sei se isso é ONG que chama, que a gente tenha aula para as crianças, reforço, música, alguém pregando a palavra. Enquanto o pai está trabalhando, tem alguém ali, como se fosse uma creche, irmãos. Eu tenho um sonho, eu digo: meu Deus, como vai trazer à existência esse sonho? Porque eu sei que Deus é um Deus que realiza sonhos, amém, irmãos? Você pode ter um sonho. Eu digo: Deus, levante pessoas para fazer acontecer. Porque eu sei que Deus pode colocar um projeto dele no teu coração. Mas você precisa ser aprovado pela sua liderança no caráter, na obediência, sabe? E Neemias foi aprovado para realizar isso que estava no coração de Deus. Mas era impossível ele fazer sozinho. Fiquei impactada quando eu li o capítulo 3. Meu Deus, hoje de manhã, essa semana eu estava lendo em capítulo 3. Gente, lê o capítulo 3 em casa. É um capítulo com muitos nomes. São os obreiros, são os de célula aí. Gente, os discipuladores trabalhando. Gente, o capítulo 3 é uma lista de gente que ajudou Neemias. Aí tem Eliasib, sumo sacerdote, com seus irmãos, reedificaram a parte lá da porta das ovelhas. Depois, junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe. Ao seu lado reparou Meremote. Olha o nome para você colocar nos seus bebês quando nascer. Olha, tá ouvindo, né, Camila? Quer nascer Meremote. Aí tem Mesulão, Berequias, Mezebazabel. Gente, é uma relação. Joiada, filho de Pazéia e Mesulão. Repararam a porta da ovelha. Gente, olha para mim. Não tem como CCA fazer uma grande obra se não tiver trabalhadores. Neemias está aqui como governador, como um homem que foi lá, mas está a relação dos trabalhadores que estavam com ele. Gente pegando pesado no cimento, na areia, nas carroças, tirando entulho. Está aqui a relação de trabalhador. Sabe por quê? Você que discipula alguém, a gente pode não colocar teu nome aqui, mas o teu nome está escrito diante de Deus. Deus não esquece das pessoas que trabalham para Ele. Ah, mas a pastora não me honrou. Melhor do que minha honra é o Deus te honrar. Deus te honrar, está a relação. Quando foi hoje de manhã que eu li, no versículo 12, diz assim, olha o 11. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, Hassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Eu disse, meu Deus, até as mulheres estavam ajudando, carregando alguma coisa, os tijolos, botando nas carroças. Imagina que o povo ficava assim de noite, né? Mas eles trabalhavam junto com Neemias. Não tem como realizar uma grande obra eu e Marcos sozinhos, irmãos. Você precisa fazer sua parte, porque a obra não é minha, não é de Marcos, é de Deus.
Você não é meu servo. Eu e você somos conservos. Nós trabalhamos juntos para Ele. Sabe por que eu e Marcos estamos no GE? Porque é gostoso ganhar almas, evangelizar pessoas. Eu e você, nós somos servos do Senhor para a obra dEle. Nós temos uma grande missão nessa cidade, é ganhar muitas almas, é ganhar bairros inteiros, ruas inteiras, é abrir muitas igrejas ao redor de Garanhuns e outros estados. Cadê os trabalhadores? Ele não ia fazer se não tivesse o capítulo 3. Olha a relação, famílias inteiras. Aí começou, meus irmãos, a guerra. O diabo ficou furioso. E o diabo usa pessoas, né? Aí o capítulo 4. Tendo Sambalate, quando ele viu que os irmãos da congregação, cada um estava com a enxada na mão, tá, com a pá, com a carroça, levando os entulhos, todas as famílias, eu imagino, irmãos, que eram famílias inteiras trabalhando na obra de Deus. Eu me emociono quando eu vejo aqui na igreja crianças servindo ao Senhor. É os pais, é os filhos, é todo mundo da família empolgado servindo a Deus. Você vê um capítulo 3, famílias inteiras servindo ao Senhor. Todo mundo trabalhando em alguma coisa. Hoje o entulho, irmãos, a gente não está construindo ainda nosso prédio próprio, nós vamos ter o nosso lugar próprio. Mas agora nós vamos tirar os entulhos das almas, nós vamos tirar os entulhos das pessoas, nos importar com alguém, amém, irmãos? Se envolva nessa obra. Eu não sei, Gabriel, se tem alguma foto aqui, mas eu me emocionei quando eu vi o CCA Kids com as crianças no meio da rua evangelizando, irmãos. As pessoas que as crianças no meio da rua estavam evangelizando ficaram tocadas e elas empolgadas. Eu vou combinar com o Ministério de Crianças, eles vão apresentar para vocês uma peça de teatro que eles fizeram. Para vocês verem as crianças servindo o Senhor e ficam ansiosos para chegar logo o dia da apresentação. Eu vou marcar com eles, eu vou dizer a vocês, eles vão aqui, no domingo, nos 2 cultos, fazer a peça. Para você ver que as crianças é a nova geração que Deus está levantando na igreja. Elas amam Jesus, elas estão aí evangelizando, ganhando almas. Aí chega no capítulo 4, eles, Sambalate, ouvindo que edificávamos o muro, deu em ira. E se indignaram muito. E começaram a zombar. Quem são esses que querem mudar a sorte de Garanhuns? Quem são esses que querem mudar a história do bairro Coab 2, Coab 1, Coab 3, que querem mudar a história do centro da cidade, que querem mudar a história de Manachel? Quem são esses que vão mudar a história do indiano? Quem são esses que vão mudar a história de Heliópolis? A Bíblia diz que eles começaram a zombar quando viram que as famílias inteiras estavam trabalhando para reedificar Jerusalém. Cadê os trabalhadores, irmãos? Você precisa fazer o Expresso 1. Aplauda o Senhor, queridos. É você, seus filhos, as crianças trabalhando. Chego lá, tem meninos ali trabalhando na mídia. Um dia desse eu cheguei, eu disse: João Pedro, tu pode ir com a gente lá para Caruaru? Ele falou: pastor, eu não posso não, porque eu tenho uma grande responsabilidade. Eu estou responsável pela mídia lá nas crianças. E ele não foi não. Foi José Milton de Souza, ele ficou aqui trabalhando. Disse: eu fico pastor, porque eu tenho um grande trabalho lá na igreja de crianças. 10 anos tem um menino. Eu digo: oh Jesus, olha o próximo obreiro já. Que coisa linda ver os nossos filhos empenhados, trabalhando, servindo. Eram as famílias aqui no capítulo 3. Aí o inimigo ficou furioso, começou a zombar. Quem são esses fracotes? Por isso que o diabo, quando você se levanta para servir, começa a mostrar todos os teus defeitos. Tu és uma mulher complicada. Basta uma coisinha, tu já começa a brigar com todo mundo. É verdade, não vou mais servir não, porque eu sou complicada. Minha irmã, não dá voz ao inimigo não. Você tem o Espírito Santo que vai te transformar. E se a gente errar, a gente pede perdão e se levanta e trabalha de novo, irmãos. Não deixe mais o diabo te paralisar, te envergonhando por causa do teu temperamento. Pastor, não tem jeito não. Eu peguei, foi uma briga com a irmã, não tive paciência com ela não. Ô irmã, se humilha, vai lá, conserta. Se humilha, pede perdão. Não falou direito, vai paralisar, deixar de servir porque fulano de tal se magoou, minha gente. Em nome de Cristo, é assim que o diabo faz. Ele começou a paralisar, querer paralisar os irmãos, chamando eles de fracos. Aí depois ele achou que não conseguiu, aí ele disse: já sei,
Eu vou fazer as pessoas desprezarem o serviço de fulano. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 4, tudo isso é no capítulo 4, viu? As estratégias do inimigo para desprezar, né? O versículo 3 diz: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, uma raposa derribará o seu muro de pedra. E Neemias, quando ouviu aquele desprezo, ele começou logo a orar. O segredo é você não parar de orar, amém, irmãos? É o diabo zombando de você, chamando você de uma fracota, de um fracote, dizendo a você que você não serve para nada. Tu começa as coisas, tu é uma pessoa inconstante, tu é uma pessoa complicada. Você começa a orar: Deus me ajude, eu não vou paralisar, eu vou agora cumprir todo o chamado de Deus. Você, Satanás, não vai me paralisar mais, amém, irmãos? Pare de dar ouvidos ao que o diabo diz de você. Que você é uma pessoa complicada, que você é difícil, que você não sabe das coisas, que você não pode nada. Que não pode é tu, Satanás. Eu tenho o Espírito Santo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, queridos? E aí ele começou a orar: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Olha, Neemias não paralisou por nada. Ele só fazia orar. Só fazia orar. Chega aqui, coloca aí, por favor, a perguntinha que eu estou fazendo aqui. Que vozes o diabo usa para nos paralisar? Coloca aí, por favor. Próximo slide. O diabo usa muitas vozes para você desistir, ficar só no banco. A primeira voz, coloca aí, os nossos sentimentos. Você é um fraco. Você não mudou ainda. A segunda coisa é o desprezo das pessoas. As pessoas não valorizam teu serviço. Ah, ninguém me valoriza. Não quero mais ser discipulador. Não quero mais ser de célula. Não vou mais trabalhar com as crianças. Minha gente, pare com isso. É as pessoas desprezando você. Eu estou servindo ao meu Deus. Fulano não me valoriza, mas Deus me valoriza. Senhor, entendeu, irmãos? Terceira coisa que o diabo faz é lançar desânimo, irmãos. Olha o versículo aí. Esses dois eu já tinha falado, por isso que eu passei bem rápido. Mas o versículo 6... Então ele começou a usar. Que vozes o diabo usa para te paralisar? Teus sentimentos de incapacidade, que tu não é ninguém, que tu é uma pessoa difícil. Ele usa o desprezo das pessoas. Ele usa o desânimo. Olha aqui o versículo 6. Assim edificamos o muro. Na verdade, todo o desprezo, toda a zombaria, Neemias continuava orando. Assim edificamos o muro, e todo mundo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Gente, você sabia? O desânimo é uma estratégia do diabo para te paralisar. Eu já vi pessoas excelentes que deixaram de ser líder, deixaram de ser discipulador, deixaram de congregar, não vem mais para os cultos. Qual é o culto que eu vou? É o da ceia. Só vem uma vez por mês. Por quê? Por causa do desânimo. Pastor, eu estou sem força. Eu não leio mais a Bíblia, não tenho vontade. Ô, meu irmão, se levanta, jejua, ora sem vontade, vem para a igreja sem vontade, lê a Bíblia sem vontade, porque Deus vai te fortalecer. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ora muito em línguas. Vai para uma célula, não fica sem célula, meu irmão. Diz ao teu discipulador: eu não tenho discipulador. Fala com o líder: eu preciso de um discipulador. Jejua junto com o seu discipulador. Deus vai te dar força. Mas não deixa o desânimo te paralisar. O diabo usa a falta de força, a falta de vontade, para impedir as pessoas de crescerem. E eu vejo aqui no meio da congregação gente com tanto potencial que não está fazendo mais nada. Paralisaram. Por que você paralisou? Por que você parou de servir? Sabe, Deus usou Paulo para escrever para os Gálatas. Gálatas insensatos. Quem foi que mandou vocês pararem de correr? Quem foi que impediu vocês de avançarem? Depois lê o livro de Gálatas. Deus usando o apóstolo Paulo para corrigir os irmãos, porque eles tinham paralisado. Pararam de crescer, pararam de buscar, pararam de se apaixonar. Tantas pessoas que estão paralisadas na igreja. Por quê, pastora? Porque eu estou tão desanimada, estou tão sem força. A sua força vem do Espírito Santo. Se junte com o seu líder de célula, comece a jejuar com ele. Se junte com o seu discipulador. O jejum nos fortalece, irmãos. Nós temos que usar as armas espirituais: jejum, oração.
adoração. Pare de falar besteira, vigie as palavras. Diga ao fraco, eu sou forte, eu tomo posse da tua força. Quando a gente se junta com alguém para jejuar e orar, Deus nos dá força e nos levanta, amém, irmãos? Quantas pessoas paralisaram, esfriaram na fé, dando ouvidos ao desânimo. Ai, eu não vou ler a Bíblia, eu estou sem vontade. Quantas vezes eu falo comigo, se levante. Ah, estou sem força, vai agora. Eu falo comigo, parece uma doida dentro de casa. Pega a Bíblia. Ah, eu estou sem querer ler. Vai ler agora. Senhor, me ajuda. Eu vou logo para Salmos, porque Salmo me fortalece. Aí eu leio Salmos, aí começa a ter uma vitamina C, uma vitamina D, uma vitamina E. Aí eu leio os Salmos, apulso. Sabe aquele conta-gotas que o morto tá quase morto? Aí, uma aguinha. Sou eu, tem hora. Bota uma conta-gotas de Salmo. Aí dá uma forcinha. Sabia? Quando a gente começa a ler Salmo, já começa a dar uma forcinha. Porque, gente, o que alimenta a nossa vida é a palavra. A palavra é comida, meus irmãos. Leia a Bíblia. Talvez tu esteja tão fraca que tu não lê a Bíblia. Ah, estou fraco, ora por mim, 6 horas. É o Guiné. Tem que ler a Bíblia. Não está conseguindo. Ô, meu esposo, você pode ler a Bíblia comigo, meu esposo? Ô, minha esposa, vamos orar junto. Estou precisando de força. Gente, ele está fraco. Vamos pedir ajuda, amém, queridos? Mas não se entrega, não. Se fortalece no Senhor. Se junta com alguém que está mais forte. Mas não vai para uma pessoa pior do que tu, não. Porque 2 cegos entram no buraco e morrem os 2. Tem gente que está tão frio, aí se junta com o que está pior. Um frio contra o frio, morre congelado. Meus irmãos, tu está fraco. Tu tem que se juntar com alguém que te ajude. Amém, irmãos? Não fica sem célula. Célula é a igreja na casa. Célula é a família que ajuda. Entregando a fraqueza. E está quase morto. Meu irmão, leia a Bíblia. Vai para uma célula, pede ajuda. Tu quiser, eu te ajudo também, em nome de Cristo. Se eu vivo jejuando, vou jejuar por ti também, meu irmão. Pelo amor de Deus. Jejum pelo menos uma refeição. Eu e Marco não me lembro. Eu só como no café da manhã quando a gente está viajando. Por quê? É a necessidade de jejuar para que a gente seja fortalecido. Abre mão do café em nome de Jesus e do pão. Aí quando Satanás não consegue prender uma pessoa com o desânimo, a quarta coisa, olha, ele usa sentimentos, ele usa o desprezo das pessoas, ele usa o desânimo. Tudo isso é para te paralisar. Quando não consegue, ele já sei. Aí ele começa a planejar. Como é que eu faço fulano parar? Já sei. Confusão. Vou arrumar uma confusão na célula. Vai ter um mal entendido e fulano foi que começou. Ele vai passar uma vergonha tão grande que ele nunca mais vai para a célula. É os cães planejando e pega na célula. Aí ele não veio muito bom para a célula. Aí ele não falou direito com o irmão. Aí o irmão ficou magoado com ele. Aí ele disse, tá vendo? Fico mais aqui não. São umas víboras nessa célula. Só tem gente falsa nessa célula. É o diabo querendo te tirar da vontade de Deus para você não sair do lugar. Ele começa a ter confusão. Olha o versículo 7. Ouvindo Sambalá e Tobias. Aí olha, eles perceberam que não estava conseguindo paralisar o povo. Nem com sentimentos, pena de si mesmo. Nem com o desprezo das pessoas. Nem com o desânimo. Eu mandei desânimo. E fulano mesmo assim se arrastando vai para o culto. Chega lá assim. Louve. Ah, Senhor, te louvo. Aí quando Deus vem, eu vejo você levantando as mãos. É o poder que há na presença de Deus no culto, irmãos. Vem se arrastando, mas vem. Amém, queridos? Então, quando o diabo não consegue pelo desânimo, ele arma confusão. E ele se junta com outros demônios, viu? Ouvindo Sambalá, Tobias e os arábios. Olha quanto demônio. Sambalá, não era demônio não, eu estou dizendo, no mundo espiritual, o que é que acontece para você ser preso? O diabo usou Sambalá, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas. Minha gente, é muito demônio se unindo para te derrubar. Já, vamos planejar. Aí ele, de comum acordo, minha gente, olha só o que o diabo faz. Quando eles viram que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, fulano não está paralisando. Ele está se arrastando, mas não para de andar. Eu vou quebrar as pernas dele para ele não parar. É o cão planejando. Então, ele se une com outros demônios. Vamos impedi-los de servir a Deus. Quando eles viram que os muros estavam fechando as brechas,
ficaram sobremodo irados. O quê? Já mandei desânimo, já mandei zombaria, já mandei pena de si mesmo, sentimento de fracasso, eu não posso, eu não consigo. Já mandei tudo isso, ele não parou. Já sei. Ajuntaram-se de comum acordo para vir atacar Jerusalém. Olha só, versículo 8. E levantar confusão ali. Confusão na célula, é confusão no casamento. Vou sair da igreja. Minha esposa é uma rebelde, essa mulher. Aí a mulher, vou sair da igreja, esse homem só é santo na igreja, cai ao cão. Aí começa confusão dentro de casa. É confusão dentro de casa, é confusão na célula, é confusão às vezes no discipulado, é confusão com o líder, com os supervisores. Gente, é o diabo querendo te paralisar, usando confusão. Olha foi o que Neemias fez. Porém, nós oramos. Diga comigo, eu devo orar mais. Se o diabo tem se levantado para te paralisar, ore mais, meu irmão. Se junte com alguém pedindo ajuda. Não fica só e abandonado em casa. Tem gente que não está mal. Sai de todos os grupos. Pelo amor de Jesus, tu está mal e sai dos grupos. Tu está se entregando ao cão. Porque se tu fica uma pessoa isolada, tu é uma presa fácil para Satanás. Está mal, se junta com alguém pedindo oração. Quem está entendendo isso aqui? Então, foi o que Neemias fez, irmãos. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Gente, que coisa linda. Então disse Judá. Esse é o próximo. O que eu quero falar, irmãos, é que o que fez os planos do diabo serem frustrados foi a oração de Neemias. Penúltimo, quando ele não consegue fazer você parar de servir a Deus, com a confusão, ele levanta calúnia. Gente, a gente já teve célula fechando aqui por causa de fofoca, irmãos. Sabia? Fofoca é uma arma do Satanás. Vigia. Quando o diabo não consegue paralisar um crente com confusão, nem com desânimo, nem com o desprezo, nem com pena de si mesmo. Mas eu sou um fraco, eu não posso. Então ele envia calúnias. Presta atenção. Olha aí, passa uma página aí, capítulo 6. O versículo 1. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, que já nele não havia nenhuma brecha. Então, Sambalat, o versículo 2. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono. Versículo 3. Eu enviei os mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra e eu deixaria e fosse ter convosco? Olha as calúnias. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido: pare o que você está fazendo, quero conversar contigo. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. 5. Então Sambalat me enviou pela 5ª vez. Olha como o inimigo, ele tem perseverança, viu? Para te destruir, ele tem muita perseverança. Sambalat me enviou pela 5ª vez seu moço, o qual trazia na mão uma carta. E uma carta aberta, do teu seguinte: olhe, entre as gentes, se ouviu dizer, tem umas conversas por aí sobre ti, vice. Se ouviu dizer, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso que tu reedificas o muro. E segundo se diz, as conversas por aí na célula, fulano me disse, queres ser o rei deles. E puseste profetas, até profetas tu colocaste, para falar a teu respeito em Jerusalém. E dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, viu? Vou contar o pastor e a pastora, viu? Que eu estou ouvindo falar. Segundo essas palavras, vou dizer ao rei: vem, pois, para tudo. Consultemos juntamente. O versículo 8. Eu mandei dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, porém, do teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Olha a oração de Neemias: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Gente, quando o diabo quer te paralisar, que você entregue, não seja mais líder, você não discipule ninguém, ele quer roubar o seu chamado, ele envia fofocas. Fulano está dizendo sobre ti, tu falasse isso, vem aquele disse-me disse. Tudo para Neemias parar, para ouvir o inimigo.
Mas Neemias, ele era muito focado, irmãos. Muito focado na missão que ele recebeu do Senhor. E ele não reagiu às calúnias. Ele disse: olha, você que está inventando, eu não vou parar de servir a Deus, eu sei quem sou. Ó, irmãos, o inimigo no versículo 9 procurava atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Perceberam as estratégias do diabo para você paralisar e ser uma pessoa inútil? Não faz diferença no reino de Deus. Ele usa essas estratégias: a fofoca, a confusão, o desânimo, o desprezo, a pena de você mesmo, os seus sentimentos. E quando ele não consegue, a última estratégia é o teu cansaço físico. Tem gente que está trabalhando tanto que ele não trabalha mais para Deus. É uma pessoa que corre tanto que não mais trabalha para Deus. É a última estratégia. E eu vejo que o inimigo muitas vezes tem tirado pessoas da obra de Deus por causa do cansaço físico. Olha o capítulo 4, volte a página, olha o versículo 10. Então disse Judá, olha como Judá estava se sentindo: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então, quando o diabo, ele sabe que você tem um grande potencial, ele quer que você seja um escravo do trabalho. Você não tem tempo para você não lê mais a Bíblia, você não ora, não tem tempo para a família. Sua vida espiritual começa a ficar lá embaixo, por causa da sua correria. E aí você se torna uma presa fácil para o diabo roubar o teu chamado. Ele se aproveita do cansaço físico para você não ter mais prazer em ler a Bíblia. Você não tem mais tempo a sós. O amor começa a esfriar do seu coração. Você não tem mais alegria de trabalhar para Deus, porque tudo é um fardo, é uma canseira. E servir o Senhor não é mais sua prioridade. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Quando estava chegando o tempo de Deus libertar o povo do Egito, sabe o que foi que Satanás fez? Mais trabalho. Ah, vocês estão trabalhando pouco, por isso que vocês querem um libertador, não é? Eles vão fazer os tijolos agora. Bote mais trabalho para eles, porque eles não vão ter tempo nem de clamar, nem para orar eles têm tempo. Essa é a mesma estratégia. Que você seja uma pessoa tão ocupada que a vida espiritual sua está em último lugar. E quantas pessoas têm grande chamado estão paralisadas? Vamos orar nessa hora. Fique em pé. O cansaço físico, última estratégia do diabo para paralisar as pessoas. Ah, irmãos, preste atenção nas estratégias do diabo. Não dê ouvidos a essas estratégias. Toda vez que o diabo usava situações para paralisar, Neemias orava: fortalece as nossas mãos. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Talvez você esteja hoje no culto muito cansado. E a vida espiritual sua está zero, porque você é uma pessoa muito ocupada. Enquanto isso, o diabo está lucrando, porque você não se envolve nas coisas de Deus. E ele é ladrão. A função do diabo é roubar os chamados. É que você viva uma vida sem propósito. Viva por viver. Miles Monroe disse o seguinte: a pior tragédia que existe na terra, mais do que a morte, é uma pessoa que vive sem propósito. Vive só para a vida natural. Não tem um propósito espiritual. Não faz diferença no reino de Deus. Não cuida de ninguém. Não tem discípulos. Não serve as pessoas. Ore pela sua vida espiritual. Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. Mas antes de servir a ceia, eu quero orar por você, meu irmão. Satanás tem tirado a tua paixão, o teu amor. Você tem ficado ofendido com alguém. Você é uma pessoa rancorosa. A calúnia, a ofensa pegou o teu coração. O que foi que aconteceu? Qual foi a estratégia que o diabo conseguiu te paralisar? Foi o cansaço físico? Foi o desânimo? Foi a decepção com as pessoas, porque elas não te valorizaram? Ei, tem um que não se esquece do que a gente faz para ele. Ele não se esquece do nosso trabalho.
Ele não se esquece do nosso amor pelas pessoas. O Senhor tem um chamado para você. O primeiro chamado é: volte a ter tempo a sós com o Senhor. Volte a ler a Bíblia. Volte a amar a palavra. Volte para o seu devocional. Só uma pessoa apaixonada por Jesus serve as pessoas. Irmãos, quem é apaixonado pelo Senhor, é impossível não ser apaixonado por vidas. Quem é apaixonado por Jesus, é impossível não se envolver com a obra de Jesus. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Quem ama Jesus, serve a Jesus. Se você puder colocar a mão no seu coração. Senhor, nesse dia de ceia, primeiro domingo do mês, nós não queremos participar da ceia de qualquer jeito. Nós queremos uma renovação na nossa vida espiritual, na nossa paixão. Satanás tem conseguido paralisar pessoas com o cansaço físico, com as calúnias, com as decepções, com confusão, com o desânimo, com o desprezo. Senhor, com sentimentos, pena de si mesmo. Mas eu oro, Senhor, por um recomeço, uma restauração na vida espiritual dos meus irmãos. Traz restauração na vida espiritual. Queria que os irmãos começassem a servir. Pode começar a servir. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas pegue seu pão, pegue seu cálice, meu irmão. Comece a orar pela sua vida espiritual. Talvez a vida espiritual sua não seja mais prioridade, mas o Senhor te chama nessa manhã. Volte. Eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você me colocou lá em segundo plano.